noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio oficial, né? Porque o primeiro foi uma apresentação, o segundo teve convidado. Agora, no terceiro, eu tive que trazer uma grande amiga, né? No meu queridinho, meu projeto de 2025, que é Histórias de Forno e Fogão. E hoje, com a aqui, a Cláudia, que durante muitos anos esteve conosco aqui em Telêmaco Borba, agora está voando em Curitiba, quiçá o Brasil, fora do Brasil internacional. A gente vai trocar experiências aqui, mas o que eu quero deixar bem claro para vocês é histórias de forno e fogão. A gente é muita gente, né? Eu cozinho, você cozinha? Eu cozinho. Ai, que maravilha! Modéstia à parte, eu cozinho bem. Ai, que ótimo. Então, assim, ó, eu trouxe a Cláudia aqui hoje, porque eu não poderia perder a oportunidade, ela estando aqui em Telêmaco, né? A gente precisando, estando com um assunto muito em alta, que nós vamos falar muito sobre isso hoje, mas antes eu quero que ela fale um pouquinho dela, da fase que ela está e de como os nossos colegas aí, nossos amigos que são da área da gastronomia, dessas áreas, podem falar com você sobre tudo que você está trazendo aí para nós hoje. Uau, que apresentação. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, um prazer. E principalmente por ser um projeto seu. E admiro bastante seu trabalho, você sabe disso, a gente já conversa bastante sobre isso. Bom, a maioria das pessoas, com toda certeza, que são de Telêmaco já me conhecem, mas eu me chamo Cláudia Ramos, eu tenho uma empresa chamada Jornada Múltipla, já há 10 anos, com um foco principal na aceleração de carreira e negócio de mulheres. Eu sou especialista em psicologia de grupo, desenvolvimento de equipes e lideranças estratégicas, e eu trabalho com lideranças estratégicas há 10 anos. Mas a minha empresa está posicionada, que é uma coisa bacana da gente falar, com foco na liderança feminina. Então, hoje a gente faz o trabalho, a gente entrega isso através de programas corporativos para grandes empresas, né, empresas de médio e grande porte, e programas de mentoria para mulheres empreendedoras, empresárias e executivas que querem se desenvolver, melhorar o seu posicionamento, a sua gestão e a sua liderança. Então, assim, eu sou apaixonada pelo meu trabalho, né, Jéssica? Você sabe disso. Que é um propósito que eu tenho há muitos anos. Eu falo que eu comecei fazendo tudo isso ainda muito voluntário e transformei, né, no meu principal negócio hoje. Estou muito feliz. Então, hoje a gente tem aí, agora, batendo em 300 alunas ativas em todo o Brasil, mais de 4.000 alunas atendidas também. O ano passado eu fiz 6 estados, né, visitando essas mulheres. Fiz uma palestra internacional, minha primeira palestra internacional, que foi no Peru, foi uma experiência incrível também. E, assim, estou muito feliz por estar aqui, por poder contribuir hoje aqui. Espero contribuir nessas histórias de forno e fogão. Com certeza. Não tenho muitas, mas tenho outras histórias. Sim. Já vai pensando. Sim, com certeza. Não preparei a Cláudia. Eu sei que ela já é muito bem preparada, mas ela já vai começar a pensar numa história engraçada aí sobre cozinha. Cláudia, hoje eu estou dentro do seu círculo, hoje eu sou mentorada pela Cláudia. Procurei a Cláudia, né, esse ano, porque eu precisava muito disso aqui, né? Precisava muito de comunicação com um intuito, né? Porque eu me comunicava, eu sempre falei, né? Me comuniquei muito bem, porém eu não tinha um objetivo. Uma intenção, né? Uma intencionalidade. E aí eu procurei a Cláudia, eu falei, olha, o meu objetivo é esse e como eu vou fazer? Então a Cláudia me ajudou muito, por isso, né? Eu trouxe ela aqui, não pude perder essa oportunidade. E também por ser hoje sábado, vocês estão assistindo em outro dia, porque é gravado, tá? E tá tudo bem, porque a gente é mulher, a gente tem que dar um jeito. Mas hoje é sexta-feira, tá? Amanhã sábado, antes do Dia das Mães, vocês verão depois do Dia das Mães. E a Cláudia também tem uma história aí de superação de mãe. Então eu queria que ela começasse falando, Cláudia, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história aí de trabalho que você já começou a falar, mas e como é essa sua trajetória aí fazendo tudo isso como mãe, como que você lida com tudo isso, na correria, faz uma coisa, faz outra e viaja, assim como eu hoje que viajo, faço uma correria e todo mundo acha que a gente faz, às vezes eu tenho a impressão que as pessoas acham que a gente faz pouco.
Você tem essa impressão? Eu acho. Às vezes eu vejo outras pessoas, tipo, eu vejo você, eu falo, caramba, faz tanta coisa. E você pensa de mim, caramba, ela faz tanta coisa. E entendeu? eu sempre acho assim, as pessoas estão achando que eu faço pouco porque eu estou viajando, porque eu não estou uma semana aqui, porque o meu marido está cuidando. E quando eu estou aqui, eu corro, faço tudo que eu posso. A minha filha está ali tossindo, não quis largar da mãe e veio junto. Então, assim, como que você lida com isso? Como que as mulheres hoje, né, em específico, nós mulheres que somos da área da gastronomia, que trabalhamos nessa área, a gente tem uma vida bem complicada, de domingo a domingo. E as mulheres que você atende, o que elas dizem disso, o que elas falam, como elas se sentem com relação a isso? A maternidade, a trabalhar durante muito tempo? Nossa, bem interessante a gente falar isso, porque eu acho que é um tema que pesa para todas as mulheres que são mães, né? Eu fui mãe muito jovem, né? Eu fui mãe com 20 anos. Então, foi no meu primeiro ano de faculdade, no ano onde eu estava começando a minha vida profissional. Então, sempre foi muito desafiador. Desde pequena, eu tive que assim distribuir como seria com ela durante a faculdade. Então, um pouco eu levava para a faculdade, outro pouco eu deixava com o pai, outro pouco eu ficava com a minha mãe. E aí, assim, eu fui levando. Sempre foi bem, bem difícil essa trajetória, principalmente pelo fato de que eu trabalhava durante o dia e aí fazia faculdade à noite. O meu trabalho era horário de banco, então era um pouquinho mais leve, né? Não precisava sair 7 da manhã, mas sempre foi uma correria. Isso, então, quando eu engravidei da minha primeira filha, há 18 anos atrás, né? E agora ela tem 18, está na faculdade. E eu levei um baque recentemente por conta disso, porque sempre foi muito pesado, eles vão passando de fase. Então, primeiro é porque é bebê, depois porque começa a andar, depois entrar na adolescência. Eu tive algumas situações desafiadoras, né, com a minha filha na adolescência durante a pandemia. E, recentemente, eu descobri algumas coisas sobre mim interessantes que eu acho que eu posso compartilhar. Desde 2019, né, eu me divorciei e sou mãe solo. Então, sempre cuidei deles sozinha. Então, era uma loucura, porque assim, a gente tem que ser mãe como se não houvesse uma empresa para cuidar, uma casa para sustentar, dinheiro para fazer, cliente para atender, vendas para fazer, né, para vender para o próximo mês, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que trabalhar como se você não tivesse um filho, que daqui a pouco você tem que pegar na escola, que você tem que fazer comida, que você tem que acompanhar a vida escolar, como que está indo, a relação com a irmã. As viagens, durante muito tempo, eu evitei fazer quando eles eram menores, né? Eu voltei a viajar assim, a trabalho não faz muito tempo, fazem 2 anos. E aí, no ano passado, o Noah, né, meu filho, ele tem 11 anos, e há uns 2 anos atrás, a gente descobriu, né, ele foi diagnosticado com altas habilidades de superdotação. Então, ele é uma criança extremamente inteligente, mas, ao mesmo tempo, eu falo para ele que ele é complexo, porque ele demanda muita atenção, muitas conversas profundas, que só quem é mãe de criança com alta habilidade sabe. Não são conversas rasas, né? São conversas complexas e inteligentes, como eu digo, e demanda muita energia, muita atenção. E eu não sabia, né, o que era isso. Eu vi que ele realmente demandava, não entendia, até que a gente começou a fazer um acompanhamento com a psicóloga, e aí a gente descobriu que ele foi diagnosticado e tal, e aí ficou mais fácil lidar com isso, de realmente me aprofundar nas conversas que eu achava que não deveria, porque ele era criança, e, na verdade, não. Com ele, eu teria que me aprofundar. Só que a minha filha mais velha, no ano de vestibular, estudando, e ele, assim, demandando essa atenção, e eu trabalhando com algumas viagens para fazer, eles começaram a brigar demais, e eles começaram a brigar na escola. E aí eu conversei com o pai dele sobre isso, né? E aí tomamos a decisão em conjunto que ele ia passar uma temporada com o pai, né? Ele está morando com o pai aqui em Telêmaco Borba. E aí, aquilo eu não esperava, assim, que ele viesse, assim, ia passar as férias e tudo bem, e dar uma esfriada na minha cabeça. E eu levei um choque, porque eu não soube lidar com aquilo, né? Depois de tantos anos, foi um choque muito grande. Eu não conseguia imaginar, principalmente pelo fato de nós estarmos em cidades diferentes, que eu não ia acordar e ter que fazer o café e levar ele para a escola. Então, tiveram 2 choques na minha vida. E as mães que estiverem me assistindo, que pegam essa fase de crescimento dos filhos, o primeiro era o fato dele estar longe, que ele sempre ficou grudado, né, desde bebezinho, desde que nasceu e tal. E outro foi uma crença muito forte da mãe, que assim, parece que a gente aceita normalmente os filhos ficarem com a mãe e os pais nunca visitarem. Parece que é comum, é normal. Mas você não consegue imaginar, por mais que seja uma mãe presente, o filho não morar com a mãe. Era uma coisa que não entrava na minha cabeça. Então, esse foi um grande choque.
E o segundo é que eu nunca tive uma vida sem um filho pequeno arrastando, entendeu? Eu nunca tive isso. A minha vida inteira foi arrastando a ele. Você engravidou muito cedo. Muito cedo. Né? Então, tipo, desde que eu comecei minha vida profissional, eu tenho um filho para arrastar, entendeu? Para cuidar, para levar junto, para isso e aquilo. E aí pegou a fase que a Luísa já tá com 18. 18 anos, então, quando de fato passou as férias e daí ele veio ficar aqui, e eu não tinha mais que acordar às 5h30 da manhã para fazer o café, para mandar eles para a escola, é que eu não tinha que enlouquecer para fazer o almoço, porque, assim, eu também percebi que eu fui permitindo alguns hábitos que dificultavam para mim. Por exemplo, ele não gostava de comer comida que foi congelada. Eu cozinhei bastante hoje, aí eu congelo, né? Essa é essa é a minha habilidade grande. Cozinhar bastante. Habilidade de pôr de fogão. Não Total. se preocupe, está em alta nas padarias. Aí a gente congela, tipo, hoje tem, sei lá, estrogonofe. É o estrogonofe para 3 dias. Então, tipo, eu como naquele dia, daqui uma semana a gente vai abrir aquele estrogonofe e vai comer de novo que está congelado. Só, e você não quer vender comida congelada, gente. E tem você gente não fazendo para congelar em casa. Totalmente. Aí você com medo de vender coisa congelada. Porque para você conseguir fazer algo ali na sua casa que não seja comida pronta e tudo mais, a gente até teve uma época que começou a pedir comida. Hoje eu peço bastante para mim e para a Lu. Sim. Mas assim, você tem que ir trocando, porque enjoa daquilo, aquela marmita, daquele lugar, aquele restaurante, enfim. Você vai trocando. Vai trocando. Então ele começou a falar que ele não queria comer comida que não era daquele dia fresquinha. Olha só a frescura. E eu comecei acho que eu não quis comprar essa briga, eu comecei a fazer. Então, assim, eu não queria discutir, eu só fazia. Então, quando eu me vi não tendo que acordar às 5h30 da manhã, sem ter que cozinhar quase todos os dias, ou pelo menos a cada 2 dias. E cozinhar não gera só o cozinhar, gera não, a louça, o fogão, o chão. Isso. A minha agenda já era assim, parava às 11, voltava às 14, 11. A minha 12, 11, meio-dia, 1 a 2. 10h30, porque como eu tenho que dar almoço para a Luísa às 11h30, então 10h30 parou e retorna às 14. Então, olha, veja, só ali são 3 horas, né? Sim. E aí tem o café da tarde. E aí eu escolhi trabalhar, né, empreender e trabalhar em home office para poder ter esse tempo de qualidade com eles. E, enfim, quando eu me deparei com tudo isso, assim, primeiro eu fiquei uns 15 dias em choque, eu não conseguia nem reagir. Aí depois minha mãe conversando muito comigo, todo mundo falava, cara, você cuidou a vida inteira, calma, relaxa, tá com o pai, dá uma... Né? Vai voltar, daqui uns dias você tá de volta. Aproveita para você, exato. Vai ter que voltar a fazer faculdade, vai ter que voltar. E tá aí, né? Porque os nossos têm a mesma idade, estudaram junto. Parecia que era pequenininho ontem, já estão com 11, vão fazer 12 para 16, 17 para voltar embora. Olha, a Lu, né, que é a minha filha mais velha. E aí eu tive que ir para terapia. Essa é uma questão, assim, eu tive que ir para terapia porque eu tive a síndrome do ninho vazio precoce. Isso acontece muito com as mulheres que ficam muito fora de casa? As mentoradas, as pessoas que você atende, as que trabalham demais, você vê que tem algo dessa magnitude, assim, que a gente leva um piano nas costas? Mulheres? 100%. Eu tenho total certeza do que eu vou falar. O maior desafio é a mãe conseguir administrar, e não é nem equilibrar, tá? É administrar essas múltiplas jornadas, né? Tanto que eu uso muito esse nome, é o nome da minha empresa, que foi justamente a característica da minha persona quando eu lancei, né? Lá atrás, eu não tenho dúvidas, assim, que muitas vezes não é nem a situação em si, mas o sentimento de uma possível culpa leva as mães a se sabotarem. Então, eu por exemplo, não tinha coragem de, mesmo que eles muitas vezes estivessem com o pai, às vezes eu vou sair e vou comer num bom restaurante ou vou fazer uma viagem sozinha, porque se eu não tivesse feito isso com eles, parecia que eu estava indo... Você tem? Eu não vou comer, que dó! Parece que eu estava assim... Então, sair em algum lugar comer, meu Deus, só vou sair comer se puder levar ele, senão... Então, nas primeiras viagens que eu fiz para o Rio a trabalho, que agora eu vou de 3 em 3 meses a trabalho, a primeira coisa que eu pensava quando eu ia num restaurante ou num lugar bom, e contanto que eu ainda tenho dificuldade de sair. Eu gosto muito de ficar fechada lá dentro do quarto, porque é um momento de paz, né? Sim, né? Um ar-condicionado, uma coisinha assim. É o teu momento de brilhar sozinha. É o meu momento. Mas a hora que eu vou para restaurante, para as coisas, a primeira coisa que eu penso é eles. Não, é uma culpa assim que se eu fosse jantar, tipo, a trabalho, eu tenho um jantar a trabalho. Eu tinha que pedir um banquete para eles, para casa, para compensar. Tipo, o que vocês querem comer hoje? A gente quer. Pode ser. Então, seja o que for, entendeu? Eu pedia. Comer, pelo menos eu fico com a consciência mais tranquila. E aí, o choque, que é a conclusão que eu tive de tudo isso, é assim: por mais que eu acho que olhasse muitas vezes para mim, eu nunca projetei a minha vida sem filhos. Então eu cheguei num momento que assim, e agora, o que é que eu faço?
com esse tempo? Eu não preciso acordar às 5h30 da manhã, posso acordar às 7? Porque, de fato, sei lá, 6h30 para ir treinar 7h30. Então, esse foi um choque. Eu converso com muitas mulheres mulheres que não estão exatamente nessa fase que eu, dessa transição. Então, converso muito com mulheres que já passaram por essa etapa ou que estão com filhos pequenininhos ainda. Muitas que eu atendo. Demanda muito. Porque eu fui mãe jovem, né? Sim. Mas a maioria está com os filhos hoje pequenos. A minha menor está com 5 e o seu está com 11, com né? 11. Então, você foi mãe muito cedo da primeira, né? Exatamente. E o que eu ouvi muito foram conselhos de mulheres que já passaram por isso. Então, foi o contrário. Calma, essa sensação acontece mesmo, é isso mesmo. Eu estava falando com a minha mãe, por exemplo, ontem. A minha irmã tem 25 anos. E agora que ela foi morar com o namorado e tal, e foi a última a sair da casa dos meus pais. E a minha mãe passou por isso agora, recentemente, faz um mês, entendeu? E nós duas conversando, é o mesmo sentimento. Ela falou, nossa, mas agora que a tua irmã saiu daqui, eu tive esse mesmo sentimento, essa mesma sensação. Então, não muda, a mãe é assim. Então, e essa crença, então, de que o filho tem que estar sempre com a mãe, parece que se ele não estiver, está faltando alguma coisa. Mas também tem a questão importante, que às vezes ele me liga, eu quero voltar. Agora, você tem que aprender a fazer escolhas. Finalizar. Isso, e finalizar o que você... Finalizar o ano. E aí as coisas retomam o lugar. Exatamente. Então tem isso, mas é doloroso. A primeira coisa que você quer fazer é ir lá pegar o carro, então tá bom, volta e tal. Mas aí a gente também não ensina eles a lidar com as escolhas deles, né? Exatamente. É muito bom ouvir isso, assim, que a gente se sente representada, né? Porque a Cláudia não está diretamente, a gente vai começar a falar agora sobre a parte da gastronomia, ela não está diretamente trabalhando com isso, mas acaba atendendo pessoas que estão no ramo e sabe das mulheres que também têm uma vida árdua, né, de trabalho, assim como nós do ramo da gastronomia, de domingo a domingo, qual a sensação que essas mulheres têm. E eu acho muito importante a gente validar isso, porque uma das maiores dores hoje, de todos os meus mentorados, né? Porque eu também tenho os meus mentorados, de todas as pessoas que eu presto consultoria, qual que é a dificuldade de fazer a sua empresa rodar na área da gastronomia? Pessoas, não tem mais gente para contratar. E aí, quando a gente precisa cuidar do quê? Do emocional. Agora foi aprovada até uma lei que as empresas são obrigadas, né, a cuidar da parte do emocional do colaborador. E aonde isso entra? Essas mulheres que têm uma jornada tão difícil, né, que produzem, que chega lá, que lava, que faz bolo, que faz pão, que faz comida, às vezes trabalha à noite, restaurante trabalha à noite, pizzaria, hamburgueria trabalha à noite, vai embora à tarde. Como que a gente faz com o psicológico dessas mulheres? E principalmente, como a gente lidera essas mulheres? Como nós, mulheres, hoje, podemos liderar essas mulheres? Porque a gente passa por isso, mas a gente não sabe entender isso. Isso que por quê? Porque eu vejo em mim, todos esses anos, as dificuldades que eu tinha. Eu tive muitas dificuldades, o Luiz pequeno, trabalhando na padaria, o Luiz dormia embaixo do balcão da padaria, né? Trabalhava direto. E só que eu, mesmo tendo essa dificuldade, eu não olhava as mulheres com os mesmos olhos. Hoje, mais madura, eu consigo olhar, mas não são todas que conseguem. Então, como a gente lidera essa dificuldade das mulheres? Sabendo que nós precisamos dela, porque a questão é a seguinte, eu tô aqui, eu tô com meu filho pequeno, eu sou a dona, né? Eu sou a gerente, eu sou a gestora. Eu preciso que essa pessoa desenvolva, porque senão eu não posso cuidar do meu, mas ela também tem o dela. E aí ela falta porque o dela tá doente, mas eu tenho que deixar o meu porque ela faltou. E aí, como que a gente faz isso, Cláudia? Como que a gente lidera? Como que você trabalha isso nas mulheres líderes hoje? E principalmente falando voltado para essas mulheres da nossa área, que é gastronomia. Qual a sua dica? O que você fala assim, se você fosse hoje palestrar para uma padaria, um restaurante, o que você abordaria? Olha, acho que contextualizando um pouquinho essa questão da liderança feminina, de tanto de quem chega na liderança, quanto quem está sendo liderado, são várias camadas, eu vou te falar a verdade. Exercer a liderança é bem desafiador, né? Às vezes fica tão clichê, mas parece que é simples. Na verdade é simples, mas não é fácil, porque o líder, quando ele assume essa posição, ele tem que lidar com o quê? Com a expectativa de muitas pessoas. E lidar com as expectativas de muitas pessoas requer muita inteligência emocional. Porque eu vou lidar com pessoas diferentes. Vamos trazer agora para as mulheres, né? Se tem uma coisa que eu tenho total propriedade para falar, é isso. Depois de 7 anos no banco, sendo liderada
com preconceito, eu posso dizer desta forma, Sim. porque a gente tem que mostrar muito mais serviço e fazer muito mais coisas, sempre estar com medo de que o fato de eu ser mãe afete os resultados que eu posso entregar, a visão, a percepção dos gestores sobre mim, é um peso muito forte, né? Então, esse é um peso. Mas também, depois disso, eu fiz 5 anos de gestão de uma empresa que só tinham mulheres, praticamente, 99% mulheres. Abaixo de mim, 100% mulheres. E mulheres que engravidavam ao mesmo tempo, e mulheres que tinham seus filhos pequenos, e mulheres que trabalhavam fins de semana. Era comércio, então, o comércio abre até sábado, né, horário dependendo do dia, até o final da tarde, então ela só tem o domingo para fazer todas as coisas dela. Então, eu tive essa experiência. Eu acho que tem 2 coisas importantes aí. Primeiro, a maioria das mulheres tem dificuldade em assumir posição de liderança justamente porque não consegue lidar com todas essas jornadas. E aí, ela já é pesado para ela. Ela pensa, quando tem a oportunidade dela assumir uma posição maior, uma posição de liderança estratégica, ela pensa assim, eu ainda vou ter que lidar com isso, eu já tenho expectativa da minha família, de todas as minhas múltiplas jornadas, eu ainda tenho que lidar com a expectativa de pessoas que eu trabalho. Eu já tenho tanta coisa para não fazer, estão vou ter que nem aí mexer pra com mim. o problema dos outros. E assim, pior muitas vezes é enfrentar os seus pares, as pessoas que vão trabalhar ao lado dela, ou os gestores preconceituosos, que fazem brincadeirinhas passiva-agressiva, né? E então, a mulher, a todo momento, ela está sendo testada. O que eu vejo, tá? Na liderança, que foi exatamente o que eu fiz. A gente fala muito em liderança humanizada hoje, que não deveríamos falar de liderança humanizada porque a liderança é de humanos, então tipo, não precisaria. Mas por que a gente fala isso? Porque a nossa geração, 35 mais, vem de uma educação, A minha não é. A sua não é? Tá. A minha não é 35 É a nossa, mais. gente, para quem está assistindo aí. A gente aprendeu a só fazer acontecer e trabalhar muito para ganhar dinheiro. E a crença que a gente tem é que a gente precisa trabalhar muito. E só trabalhando muito que se ganhava, né? Agora que a gente está aprendendo. Que não é assim. Que tem que trabalhar, né? Exatamente. De outra forma. Exatamente isso. Então, essa geração teve muito esse foco em resultado e nunca em pessoas. Então, não é um problema para nós chegar e escutar o que tem que ser feito, abaixar a cabeça e ir lá e fazer o que tem que ser feito. Mas a nova geração já não é assim. Eles já querem propósito, querem saber o que eles ganham com isso. E está tudo certo, porque a gente está vivendo momentos diferentes. Voltando isso para as mulheres, então, quando a gente fala em liderança humanizada, é realmente entender a realidade de cada um como uma pessoa, não só com um número dentro da empresa. Que, como eu disse, a nossa geração tem um pouco mais de dificuldade. Está tendo que fazer treinamento para isso. Uhum. O segredo é você entender a individualidade de cada uma. Talvez você não precisa fazer um esforço gigantesco para todos, para todas, no caso. Mas se você entender elas individualmente, a gente tem que também entender um pouco da estrutura da empresa. Eu sou a única líder acima da minha empresa toda. Então, eu preciso ter a consciência de que eu, sozinha, não posso liderar todo mundo. Eu preciso ter alguém que faça essa liderança mais tática além de mim. Porque senão há um desgaste muito grande. Se toda vez que alguém faltar, eu tiver que ir lá fazer, não vai funcionar, nunca vai sair do lugar. Feito isso, então é importante que seja mapeado o perfil de cada pessoa. Eu falo por mim, eu tinha perfis diferentes. Tem mulher que são mães. Então, o fato delas serem mães, para mim, era uma prioridade dentro da empresa. Então, por exemplo, férias de dezembro e janeiro era de quem era mãe. Por quê? Porque o filho fica na casa. E a mãe não tem o que fazer com aquele filho. Uhum. E aí, se ela tem que trabalhar fora e alguém não cuidou do filho dela, é um ciclo. Não, e tem que pagar, né? Muitas vezes a gente tem que pagar. A gente empata um mês, né? Porque você tem que Por pagar causa para uma disso. pessoa para cuidar do teu filho, para você fazer algo e no final do mês saiu para quem você pagou, para você poder manter o que você tinha, passar aquele mês. Passar aquele Isso negócio. acontece muito. Eu já tive Exato. muitas colaboradoras, atendentes, balconistas, né? Que chegava e falava, Jéssica, eu não tenho com quem deixar hoje, eu vou ter que achar alguém, vou pagar 30, 40, 50 reais o dia, e eu sabendo que ela estava ganhando o mesmo valor. Só porque hoje eu não tenho quem deixar, ou seja, eu trabalhei para pagar quem está lá em casa, né, para cuidar do meu filho, para eu poder manter o meu trabalho. Então, isso é muito recorrente. E assim, a gente sabe que existem muitos casos também que quando a mulher sai para trabalhar fora, ela tem, na maioria das vezes, tá? 99% das mulheres, ou ela sai para contribuir com a renda em casa, então não é um luxo para ela, Sim. senão ela não estava tendo que passar por tudo isso,
ou ela sai para sustentar a casa. É ela que sustenta. Então, assim, não é uma brincadeira, né? Então, a gente que está na liderança tem que ter essa atenção. Porém, tem o outro lado. Uma empresa não vive de amizade, de caridade. Ela precisa gerar lucros, porque a gente é responsável por sustentar tudo aquilo e pagar os impostos e, né, quem tem abre porta, né, alimentação, é muito disso, a não ser que seja só delivery, mas abre a porta do estabelecimento, fecha e tudo mais. Então, a gente tem que tem que ser coerente das duas formas. Primeiro, eu preciso ter pessoas que consigam cumprir com os objetivos dessa empresa. Se forem mulheres, de que forma que eu consigo fazer essa roda girar, mesmo tendo que flexibilizar uma vez ou outra. Mas, ao mesmo tempo, se as mulheres que estão comigo não estão conseguindo cumprir, eu preciso ter uma conversa com elas e fazer, muitas vezes, ela entender que talvez o formato que ela está buscando não funciona para ela. Eu já tive essa situação de contratar pessoas para cuidar, por exemplo, da minha casa e a pessoa tem uma filha pequena. Uma vez eu contratei uma colaboradora que eu morava do lado de uma escolinha de educação infantil, né? Como é que chama? Tem o nome dessas escolinhas de... chama... CEMEI. CEMEI? CEMEI aqui é público, né? Tem isso. Creche também, que é público. Isso. Mas Curitiba também é CEMEI. CEMEI e creche. Então, era do lado da minha casa. E eu contratei ela porque ela vinha trazer a filha dela e levar todos os dias. Então, eu falei, bom, do lado de casa, né, a chance de precisar ficar com a filha aqui é grande. Eu trabalhava em home office, então... E ela passou por uma fase que a filha dela começou a ficar muito doente, porque estava recém na escola. E a filha doente não tinha como, ela tinha que ir para casa cuidar da filha. Então, assim, realmente, daí eu tinha viagens para fazer, ela com a filha doente. Então, até que chegou uma hora que, assim, eu conversei com ela, e assim como eu converso sempre quando eu tenho colaboradora que tem filho, eu falo, será que é o momento, de fato, como eu posso te ajudar para que você busque um outro recurso de uma outra forma, que você possa trabalhar em casa, que consiga suprir a renda que você precisa, sem ter que passar por tudo isso, porque está todo mundo sofrendo. Né? Então, esse é um desafio. A gente fica, o que eu faço? Não tem um segredo. A ideia é entender a colaboradora, a realidade dela. Às vezes é uma falta de organização, que as pessoas realmente, ainda mais a mulher, com tudo isso, ela vive no automático, está muito perdida. Às vezes o gestor, a gestora que tem maior nível de consciência, que está vendo aquilo de fora, pode ajudar ela a resolver um problema, que quando ela resolve, facilita para você e para sua empresa. Mas uma coisa que eu tenho certeza do que eu vou falar. Eu nunca tive nenhum problema com mães. Nenhum problema. Elas contribuíam, elas revezavam. E uma mãe, por um filho, ela coloca uma energia muito maior. Então, se você trabalha com ela de uma forma que você ajude ela a ter qualidade de vida com o filho dela, ela dá o sangue pela empresa. Isso é muito legal. Você pode ver. Vão ter dias que essa mulher, essa colaboradora que tem filho, ela talvez não possa ir. Ela vai faltar. Mas se você ajudou, você reconheceu, o dia que ela puder, ela passa a madrugada trabalhando para você. Porque você contribuiu. A favor da maternidade dela, do momento dela com o filho. Então, assim, não tem um segredo. É o gatilho da reciprocidade. Gatilho da reciprocidade. Que tem a ver com os 6 princípios da persuasão. Não usamos só na venda, usamos também com os totalmente. colaboradores. E um líder, ele tem que dominar isso. Porque se ele não domina, ele precisa de pessoas para fazer acontecer. Se ele não domina essas regras da influência, vamos dizer assim, que é o propósito da liderança, ele não sai do lugar. Não consegue. Tem muita dificuldade, né? É porque eu comecei a enxergar alguns caminhos depois que eu fui me aprofundando em muita coisa. Fui amadurecendo também no ramo, né? E tem uma outra questão que é o perfil da mulher, Jéssica. Você, especificamente, como eu te conheço bem, né? Que tem um perfil também muito parecido com o meu, a gente tem um perfil muito de executora. A gente não pensa 2 vezes para pegar, ir lá e fazer. Mas é um padrão comportamental nosso, que, querendo ou não, 80% das mulheres não têm. Então, assim, hoje, se eu comprar uma empresa de gastronomia, que é onde a gente está falando, e for fazer um recrutamento e seleção, você indica fazer um teste perfil DISC antes da contratação? Completamente, sempre. Sempre uma análise do perfil. Então, essa é uma dica importante. Então, aplicar um DISC na contratação. Isso. Para que você identifique. Porque o que acontece? Se eu já tenho uma equipe ou se eu não tenho, tem a questão também dos mesmos perfis, né? Igual cozinha é pancada, né? A gente tem ali um ambiente de estresse. Então, se eu já tenho uma pessoa... Eu costumo falar assim, que quem aguenta trabalhar na cozinha, né? Na parte da alimentação, aí a gente já muda para a parte do restaurante. É porque tem um perfilzão
bala, sabe? Trabalhar em cozinha, fazer comida, Não é pra todo mexer com mundo. bastante comida, mexer com sujeira, porque, gente, suja panela, né? Você fica cheirando comida, então não é pra todo mundo. A gente anda com as unhas sem fazer, por quê? Porque você não pode fazer, na verdade a gente faz, mas não pinta, né? Então, é uma coisa que pra mulher é difícil. Então, o perfil tem que ser forte. Agora, você colocar 2 perfis fortes junto, Isso, então, eu trabalhei um tempo com isso, analisar né? é importante pra isso, né? Completamente. Eu trabalhei um tempo, fazia consultoria para recrutamento e seleção, no início, assim, dos meus trabalhos. Hoje eu não faço mais, apenas dou uma assistência para quem já é minha mentorada. Mas se a pessoa quiser me contratar, eu não faço. Porque realmente é uma escolha, demanda muita atenção. Mas eu também, até para contratar a minha equipe, eu não contrato sem fazer uma análise. Eu estava fazendo uma devolutiva recentemente agora para minha mentorada, com a gestora dela, com a gerente dela. Porque elas têm perfis complementares, muito diferentes, mas sem saber disso, elas estão se atropelando. E aí isso está fazendo com que elas percam a autoridade até com os colaboradores delas. Então, assim, a gestora... É que, assim, depende do tamanho da estrutura do negócio em si. Mas vamos pensar, quando você... O ideal é que quando você está na frente de uma empresa, você seja uma pessoa criativa, esteja atenta ao mercado, à economia, à concorrência, ao que você vai lançar. Se você não tem uma franquia, você tem que estar sempre pensando em novidades para poder atrair o público, né? O comportamento das pessoas mudou muito depois desse avanço da tecnologia com a internet. Então, se você ficar para trás, você já perdeu. Então, isso, imagine, é muita coisa com relação a uma visão estratégica e criatividade que um líder precisa ter. Porém, se é uma empresa pequena, além disso, ele tem que, além de ter as ideias, ela tem que executar sozinha essas ideias. Tem que executar, exatamente. Entendeu? Não, é o eu-keep. É o eu empreendedor. É o empreendedor, o eu-keep, né? Faz tudo. Faz tudo. Então, assim, e isso exige muita operação, né? Muito serviço operacional. Só que quando eu estou fazendo esse serviço operacional, eu não posso estar com a cabeça pensando longe, porque senão eu vou me perder. Então, é muito desafiador. Então, o ideal é que eu estando na cabeça da empresa, eu tenho que ir cada vez mais para o estratégico e trazer pessoas que executem essas funções. E aí tem um detalhe. Então, se eu trago para a minha empresa alguém que precisa executar e eu trago com um perfil criativo e visionário, eu estou colocando mais uma pessoa igual a eu. Então, ela vai ter muitas ideias e vai ter dificuldade na execução. Porque não dá para ser tudo ao mesmo tempo. Às vezes você está aí assistindo e está pensando assim, nossa, mas elas estão falando uma linguagem de empresas grandes, eu sou bem pequenininho, eu tenho 5 colaboradores, eu tenho 2, eu estou começando agora, é eu e mais um. Isso é importantíssimo para você, que é você e mais um. Porque aquele vai fazer com que o teu trabalho individual seja menor. Então, se são 2 pessoas na produção, o que cada um vai fazer, como cada um vai fazer, qual é o perfil deles, vai determinar muito, tá? Porque a cozinha é estresse, a produção é estresse. E se você coloca pessoas com perfis difíceis... Eu já tive colaboradora assim, ó. Ela era a melhor chapeira da cidade, mas tinha brigado comigo, com meu marido, com a minha sogra, já tinha saído, voltado. Quanta gente do ramo da gastronomia já pegou de volta colaborador que produz maravilhosamente bem, mas que não dá para lidar, que não dá para falar, que não dá para conversar. Então, assim, com relação a isso, a gente precisa saber liderar. Completamente. Por exemplo, eu vejo a maior parte das pessoas tem dificuldade com colaboradores que têm dificuldade com o ego, que não sabe lidar com o próprio ego. E isso, dependendo de como ele estiver se sentindo com relação à gestão dele, ele pode ser um bom influenciador da equipe ou um péssimo influenciador da equipe. Com certeza. E se ele tem influência, a gente tem 3 estilos principais de influência. Se ele tem essa influência relacional, que é sempre assim, ele se dá muito bem com a equipe, ele ganha equipe, tudo que ele fala as pessoas confiam. Se ele for contra o líder, acabou. É o que ele decidir. E o líder não sabe lidar com isso. E quanto mais o líder bate de frente, a gente fala mais o sindicalista, né? Tem um sindicalista no meio que puxa todo mundo. Mas é o perfil. É o perfil. Então, saber lidar com esse tipo de pessoa, ou essa pessoa vai dar muito resultado para você, ou ela vai gerar um problemaço. E como eu disse, bater de frente com uma pessoa assim é bater contra a tua equipe, porque a equipe já comprou a ideia dele. Então, o líder tem que saber lidar. E não estou dizendo, como eu disse, e essa pessoa muitas vezes tem perfil de liderança, né? Que consegue puxar melhor a equipe que trabalha. Não. Você acha que não? Não tem. Porque tem gente que consegue puxar melhor a equipe que trabalha do que o gerente e o supervisor. Não tem. Vou te explicar por quê. Inclusive, se colocar essa pessoa no lugar do gestor, ela não dura.
Ah, sim. Ela não consegue Né? se Porque posicionar e ela não consegue são utilizar. objetivos diferentes também, né? Ali, puxar o pessoal, ganhar o pessoal é diferente de você liderar com eficácia ali o que precisa Exato. ser feito. São É que funções essa diferentes. pessoa, ela exerce uma influência, isso é fato, sobre o time, que ela nem sabe. Sabe intuitivamente, mas não sabe tecnicamente. Então, eu vou repassar isso com você, esses três estilos. O primeiro estilo de influência sobre as pessoas é aquele que você apresenta dados e fatos e faz com que uma pessoa tome uma decisão baseado numa informação que eu estou trazendo aqui. Então, quando eu falo, olha, para que você desenvolva a sua liderança, você precisa trabalhar com testes de perfil comportamental. Eu posso dizer assim, que, exemplo, 100% das empresas contratam por conhecimento técnico e demitem a maioria delas demitem por perfil, problema comportamental, problema emocional, né? Até onde eu sei, 80%, mais ou menos, isso faz muito tempo que eu não vejo essa informação, mas, se eu não me engano, 80% ou quase isso das demissões são feitas por problemas comportamentais. Isso quer dizer que tem que ser o contrário. Você tem que contratar por comportamento e não por técnica. E aí, exatamente, assim, tem que ter um pouco de conhecimento, de técnica, tem, mas dependendo, o fato dela estar aberta a ser desenvolvida é melhor do que ela vir pronta. E a empresa tem que ter uma cultura de treinamento, né? E a empresa, então, porque aí depende do que não você... Tem. Isso! A maioria no nosso ramo, a maioria não tem. Isso mesmo. Por quê? Porque como é uma empresa enxuta, são poucas pessoas, você bota já o cara para jogar. Você já bota no campo e fala, se vira, nós precisamos do atacante, entra aí e chuta no gol. Aí tem dois problemas. E eu já trabalhei com uma empresa grande que tinha essa dificuldade, porque é uma empresa que estava localizada numa cidade do interior, de grande porte, uma cidade do interior. O que ela tem? A mão de obra ao redor dela são pessoas que não têm grande desenvolvimento técnico, não foram para grandes centros, são da região ali, os moradores. Só que a empresa, nesse caso, precisa muito de gente que tenha qualificação. Então, quando eles abrem para trazer pessoas de fora, as pessoas vêm prontas e vêm com uma cultura já estabelecida, pré-estabelecida nelas, né? E aí, quando elas chegam, elas batem o quê? Com a cultura local da empresa. Não tem o fit cultural, que a gente chama, que é de uma cidade interior. Então, assim, esse é um problema. E é uma empresa grande, tá? Uma empresa que tem, acho que, 3 mil funcionários. Está sofrendo com essa... Porque era uma empresa pequena, cooperativa, né, de cooperativismo, e depois cresceu e está sofrendo com isso. A cultura ainda é muito fechada e conservadora, só que as pessoas que têm ao redor não atendem às necessidades que a empresa precisa. Quando eu trago de fora, a pessoa se choca com a minha cultura, então ela não dura, volta embora. Aí eu preciso contratar da região para dar oportunidade, a pessoa não vem pronta, mas eu também não tenho uma cultura bem estabelecida de treinamento para qualificar essas pessoas. Olha o problema, o tanto de dinheiro que gasta, do turnover e tudo mais. Então, o primeiro estilo de influência é esse, persuasivo. Então, quando eu digo aqui que a pessoa precisa contratar utilizando, né, ferramentas de análise de perfil, eu estou, de certa forma, influenciando as pessoas a não contratar, mas sem esse tipo de informação. É uma influência. O segundo estilo de influência é aquele inspirador. Quando eu conto o que eu faço, quando eu tenho resultados, quando eu compartilho isso e as pessoas falam, se ela fez e deu certo, eu quero fazer também. Então, é uma segunda forma de influenciar. Geralmente, é a influência pelo exemplo. E a terceiro estilo de influência, que é o dessas pessoas, é a influência relacional. Quando eu influencio porque eu sou amiga, porque eu me dou bem, porque eu tenho uma certa troca, uma reciprocidade, então, que é um princípio da persuasão. Então, às vezes, a pessoa ela acaba tomando alguma decisão, algum partido, só porque ela é amiga. Não porque ela está certa disso, não porque é a melhor alternativa. Então, esse tipo de pessoa, geralmente, exerce uma influência relacional. Então, por isso, ele ganha as pessoas. Mas, se ele não dominar os outros dois pilares, ele não consegue assumir uma liderança, que requer posicionamento, trazer para o peito, resolver o problema. Essas pessoas não fazem. Elas agem por trás do líder. Se abrir o caminho e falar, então vem aqui fazer no meu lugar, ela não faz. Não consegue. Não consegue. Eu já tive exemplos recentes sobre isso, da pessoa querer ditar as regras através de mim, mas como eu já sei, né, lidar, eu falei, tá, o palco é seu, pode fazer. Não, eu não quero fazer. Então você vai ter que aceitar, o jeito que eu estou dizendo que tem que ser feito. Porque no final das contas, quem que paga a conta? O chefe, o líder, o dono da empresa. Custe o que custar, essa pessoa é responsável. E aí o que acontece? O dono quer se comportar como se fosse do mesmo nível do colaborador. Como pessoa, nós somos todos do mesmo nível. Como empresa, não somos. Sim. E se você não aceita, é sempre duas alternativas. Ou você dita as regras, ou você obedece as regras.
Sim. Então, se você empreendeu, você empreende, você tem que ter um posicionamento de ditar regras. E isso no ramo da gastronomia tem que ser implantado na cultura, porque culturalmente, a maioria, a não ser as novas empresas agora, as franquias que já vêm com regras. E olha a diferença. Quando são empresas que a gente começa a produzir em casa, né? Desenvolve. E aí essas pessoas têm mais dificuldade de lidar com liderança, porque você acaba criando um relacionamento e depois não consegue criar regras. Exatamente. Quando vem a franquia, o mesmo colaborador que estava com você, que não gostou o dia que você falou não para ele vai trabalhar na franquia. Chega lá, tem regra. E aí o que ele faz? Obedece a regra. Exatamente. Porque é cultural, ele sabe que ele vai entrar lá e é assim. Exatamente. Então, quando você tem a cultura, né, bem pré-determinado, o que é para ser feito, os cronogramas, as fichas técnicas, tudo da forma que é para ser feito, e quando ele entra lá, os procedimentos, quando ele entra lá e você fala assim, tem que ser assim ou não é, aí você fala assim, mas eu vou ficar sem esse colaborador, eu vou ficar sem o padeiro, eu não tenho gente para contratar. Então, cultura do treinamento. Cultura de treinamento, exatamente. E é por isso que eu tenho alguns princípios assim na contratação. Se eu estou buscando um profissional expert na área dele, que tenha know-how, eu espero, o mínimo que eu espero, e vocês têm que fazer assim também, que essa pessoa venha e me diga o que tem que ser feito. Por exemplo, eu estou contratando uma pessoa para o meu comercial. Eu quero que essa pessoa, que se diz especialista, chegue para mim e fale aonde que está o seu CRM, qual plataforma você trabalha. A gente precisa ter uma organização, de onde que vem esses leads, quem que está na equipe, com quem que eu posso contar. Eu não posso trazer alguém que se diz expert e vem recebendo para isso, que fique esperando eu dizer para ela o que ela tem que fazer. Então, é uma escolha. Está disposta a pagar por isso? Muitas vezes tem que estar, porque eu não tenho uma equipe grande, então eu tenho poucas pessoas na equipe, mas que sejam experts nas suas áreas. Ou eu tenho que ter tempo de treinar. Aí eu vou conseguir colaborador que esteja no início. E também vai te custar, né? Vai custar mais tempo do que dinheiro. Então, eu aprendi uma coisa. Ou você tem tempo ou você tem dinheiro. Tem dinheiro? Contrate os melhores. Não tem dinheiro? Dedique tempo para os seus colaboradores para treinar eles. Com certeza. Dite as regras, crie procedimento e treine. E tudo isso depende do seu tamanho, né? Por exemplo, eu vi o cara da CIMED falando que a cultura deles é treinar. É treinar, é treinar. E esses dias eu estava acompanhando uma moça que eu gosto muito na área de vendas, ela falando que ela não tem tempo para treinar. Ela precisa contratar pessoas boas, porque senão o time dela de venda, como o ticket é muito alto de produto, o time dela de venda, se ela esperar para treinar, ela até treina, mas a quantidade de gente já com técnica, ela tem que contratar antes e aí menos pessoas para treinar, porque ela não tem tempo para isso, o prejuízo é muito grande. Então, depende de onde está a sua empresa. Da sua estrutura. É bom avaliar. Isso é bem importante a gente falar. Durante muito tempo, eu não tinha tempo para treinar. Por mais que eu domine treinar pessoas, eu preciso fazer a roda girar, o dinheiro entrar, porque senão vou treinar quem? Não tiver dinheiro. Não tem como, né? Então, isso foi... Já perdi bastante dinheiro, já acreditei em profissional que não entregou, prometeu tudo, não entregou nada, né? E agora que eu cresci, eu estou conseguindo dar a oportunidade e com mais tempo trazer pessoas, fazendo isso agora, que eu estou estruturando uma equipe comercial para treinar. Trouxe uma líder, uma gestora, que vai colaborar, inclusive, a gente está trabalhando muito ainda a cultura, os princípios da empresa. A maternidade gritando. A maternidade, a criança está puxando a cadeira quase na frente da câmera. Para lá, Luísa. Para me ajudar a treinar, entendeu? Porque é isso. Então, isso é importante. Agora, assim, antes de você ter uma equipe de alta performance, Jéssica, é bem importante, você me perguntou lá no início. Será que você é uma pessoa de alta performance, o empreendedor? Isso é maravilhoso. Você não vai conseguir trazer. Sabe porque às vezes a gente acha que a gente é top, a gente é maravilhoso. Só porque rala muito. Só porque eu trabalhei muito, montei uma empresa, estou vendendo bem, estou falando bem na rede social, sou maravilhosa. E aí, quando você descobre, você não é maravilhosa. Porque tem vários pilares que sustentam uma gestão, né? E aí, quando você começa a aprender que tudo é técnica, né? Tudo é processo, tudo você fala assim, gente, eu não fazia nada disso. Eu vendia bem, eu trabalhava bem, mas eu não
sou de alta performance, eu estou aprendendo a ser de alta performance, eu estou nesse nível. Eu tô vendo assim que eu fazia muita coisa, sempre fiz, as minhas coisas deram resultado, mas alta performance eu estou começando a ser agora. Que eu estou entendendo da onde eu vou, e é o que você falou no início, é intencionalidade. Então, a gente que tem pequenas empresas, a gente acha que não pode ser intencional, que tem que estar lá no batente, tem que sim, porque eu acho que se você sai do operacional na área da gastronomia, nada funciona. Você precisa estar no operacional, não significa que você precisa estar lá com a mão na massa, mas você precisa estar no operacional, que é um ramo difícil, mas ser de alta performance é importantíssimo. É que geralmente quem monta um negócio, né, que não seja uma franquia ou só um sócio investidor, são pessoas que vieram da área, as pessoas que colocaram a mão na massa na gastronomia, e aí elas começam a crescer, começam a trazer pessoas e subir para a gestão. Aí essa transição é a mais difícil, porque essas pessoas são as pessoas que sabem fazer acontecer o negócio dela. Só que a partir do momento que você precisa crescer, o que você faz manualmente já não é o suficiente. Exatamente. Já o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar. Já não paga conta. Isso. Se eu ficar a semana inteira produzindo lá, né? Já não paga conta. Vai virar elas por elas. Exatamente. Eu tenho que produzir, porque eu não posso perder a mão. Então, hoje, por exemplo, hoje e amanhã, são dias que eu vou produzir bem, porque é dia das mães e realmente vale a pena financeiramente. É. Agora, durante a semana toda, eu ficar correndo atrás de venda, já não paga conta. Então, eu tenho que ser mais estratégica. Exato. Mesmo sendo pequena. Mesmo sendo pequena, Mesmo sempre. sendo pequena. Sempre, desde sempre. É alta performance. O começar pequeno não tem nada a ver com a mentalidade. Tua mentalidade pode ser grande e deve ser quando você é pequeno. O que acontece é que você começar pequeno é um meio que você tem sabendo onde você vai chegar. Então, é isso, sabe? Eu acho que, sim, como que eu faço para liderar melhor essas pessoas? Se desenvolva primeiro, desenvolva competências de liderança e gestão. É muita técnica, como eu disse, não é intuitivamente. Intuitivamente, você vai se dar bem com as pessoas, pode até ser que elas façam o que precisam. Só que se você não entende por que dá certo, a hora que dá errado também você não consegue sair do buraco. Exatamente. Tem que entender por que eu faço dar certo, por que eu faço dar errado. Opa, entendi o que dá errado, então eu reduzo as chances desse erro. Sim. E repito várias vezes o que está dando certo. Então, se desenvolve, adquire essas competências de liderança e gestão, e aí começa a entender melhor as pessoas e ajudar elas a se desenvolver. E as melhores pessoas, as que procuram, né, que têm alta performance depois de sofrer, são as pessoas que justamente deu errado, né? Porque que quem precisaram deu se reinventar. errado, porque quem deu errado viu o caminho das pedras. Então, quem montou o negócio e deu tudo certo, vai falar assim, opa, excelente. Excelente é quem deu errado e depois refez o negócio. Aí sim, aí tem o caminho específico, sabe falar lá, ó, aqui eu errei, aqui não vai, aqui vai, né? Às vezes a gente acha que quem deu muito certo no negócio, ó, que sorte, deu muito certo, o negócio bombou, ó. Não é exatamente essa pessoa que tem alta performance. Alta performance, muitas vezes, é as pessoas que não deram certo e conseguiram Muitas levantar vezes, depois. porque aí a pessoa desenvolve algo chamado, que estão falando muito agora, que é neuroplasticidade. Às vezes é as que conseguiram superar os desafios, mas que aprenderam a tirar proveito desse fracasso e criar novas formas. Então, assim, é aquela coisa, se o jeito que eu fazia não está dando certo, está dando errado, como que eu faço para ter outro resultado? Eu preciso mudar. E aí eu vou atrás, né? Exatamente. Eu vou atrás de aprender. Exatamente. Gente, chegou um bombom aqui, um negócio que... Então, Cláudia, deixa eu te explicar. Aqui no Histórias de Forno e Fogão, a gente tem um quadro chamado Comeu e Não Gostou, Pau Torou. Adivinha, fui eu, muito delicada. Tem tudo a ver com a sua cara. Super. Eu, muito delicada, que arrumei esse nome. Como diz meu marido, pensou tanto para arrumar esse nome, né? Cada vez que ele passa num lugar que o nome de uma empresa, de alguma coisa, aqueles nomes bem, tipo, chutei o pau na barraca. Tem uns nomes bem... Ele fala, nossa, ele ficou muito tempo pensando nisso. Então, fiquei muito tempo pensando nisso, comeu e não gostou, o pau torou. Qual que é o objetivo desse quadro? O objetivo desse quadro é o seguinte... como eu, né, trabalho há muitos anos no ramo de padaria e de gastronomia, escolho alguns produtos que eu sei que são de maiores vendas, né, que vocês gostam muito, né, que todo mundo compra muito, para degustar na cidade. Então, serão sempre, né, em todos os episódios, 3 lugares diferentes. Então, hoje nós temos aqui uma paixão nacional, que são bombons de morango. Aí eu vim no dia certo.
Veio no dia certo. Porque o episódio passado foi hambúrguer. E esse é doce. Então a gente vai ter um doce, um salgado, uma comida e assim por diante. Tá. Então, paixão nacional: bombom de morango. Tá? Aqui são 3 bombons de 3 lugares da cidade, conforme o combinado, né? Esse quadro funciona da seguinte forma: a gente vai olhar, experimentar, dar o feedback e o melhor, a gente conta de quem foi. E aí vocês podem ir lá, comprar, degustar dessas pessoas. E os outros a gente não vai contar. Agora, se você quer ter um produto seu degustado aqui nesse programa, você pode mandar uma mensaginha aqui pra gente, né? Segue o canal, faz um comentário, escreve: eu quero mandar, entra em contato comigo no @JessicaLopesCastro, fala: Jéssica, eu quero mandar um produtinho para vocês aí. E aí a gente já seleciona outros lugares com os mesmos produtos. Eu quero mandar uma pizza aí para vocês. Aí a gente avisa o dia, vai comprar, né? Vai solicitar mais 2 sabores de pizzas em outros lugares e aí a gente faz a degustação aqui. E é verdadeiro e real. Eu não costumo enganar e nem puxar o saco e não sou patrocinada também. Então é real. Real. Aqui não tem publi, não. Quem ficou no outro episódio viu que a coisa é real. Eu começo falando assim, ó. Como veio, tá? Esse aqui, ele não veio assim quebrado. Ele quebrou no meio do caminho. Tá. Devido à embalagem. Tá? Esse aqui veio numa embalagem como essa, só que grandona. Até ficou Daí ali. ficou dançando ali dentro. Dançando. Ele quebrou. Esse bombom aqui, ele veio na embalagem do tamanho exatamente do bombom. E esse bombom aqui veio dessa forma dentro do saquinho. Por que essas embalagens não estão aqui, igual essa? Porque essas aqui vieram personalizadas com o nome do local, então eu tive que tirar. Esse aqui veio dentro do saquinho de papel. Ou seja, se eu tivesse com um suco lá dentro, alguma coisa lá dentro... E com calor também derrete, né? Gruda. Já também teria desmontado. Então, a gente já tem a primeira opção aqui. Falando de embalagem. Então, o que me entregou melhor embalagem a princípio já foi esse aqui. Agora, eu vou cortar para a gente olhar dentro. Com relação a valores... Qual você acha que tem o menor preço? E não é o mais barato, é o menor preço. Porque barato e caro depende muito... Depende do... Exatamente. Do produto em si. Do produto. Do valor daí. Não significa que realmente é caro ou é barato. Tá. Qual que é a pergunta? Qual que você acha que tem o valor mais alto? Valor ou preço? Preço. Preço mais alto? Eu acho que esse... Aqui, ó, com a embalagem com os detalhezinhos brancos em cima. Tá. E o que tem o preço menor? O menor, eu acho que esse aqui. Esse e esse tem praticamente o mesmo preço. Diferença pouca. Esse aqui tem, acho que se eu não me engano, R$1 ou R$2 de diferença. Mas existe uma diferença entre eles, né? Qual que é? Esse tem 2 morangos. Esses aqui tem um só. Um morango. Esse aqui, inclusive, nós compramos 2 porque meu filho quis comer um antes de vir. Mas ele começou a comer lá pela ponta. Eu já vou mostrar perto da câmera para vocês. Ele começou lá a comer pela ponta e ele falava assim: mãe, não tem morango, nunca chega no morango. Aí, porque tem um morango só lá em cima. Você viu a diferença desse aqui? Tem 2. Em lugares diferentes, ó, né? Em cima, embaixo. E aí você morder, você já vai achar. E esse aqui... Como parte técnica, eu achei que tem muito brigadeiro. Eu sou muito da imagem. Eu sou muito visual. Esse aqui... Pelo tamanho? Parece que está maravilhoso. Tem bastante brigadeiro e tal. Mas, assim, esteticamente, ele não me chama atenção. Esteticamente, ainda mais que... não parece... Oi? A apresentação dele não tá legal. Parece uma pedra, parece um negócio assim que... Sabe o que você notou diferença? Eu vou contar pra você. Esse aqui, ele tem chocolate meio amargo, por isso que ele é bem preto. Só meio amargo. Pode ser. Ó, por exemplo, eu já ia gostar mais, exemplo. Talvez por causa da apresentação. E aí, onde a gente vai ver, eu vou colocar mais perto da câmera pra vocês verem aqui, porque aqui a gente tá longe. Aqui, tá certo? Ó, então aqui a gente tem um bombom com 2. Aqui a gente tem um bem menor e a parte
E aqui a gente tem um bombonzão também, só que o morango ficou aqui e a maior parte é brigadeiro. E aqui, ó, onde a Cláudia falou, que ele é bem preto, tá? Ele é só chocolate meio amargo, porém, pode ser outra marca desse chocolate usado aqui também, que pode ser meio amargo. Porém, alguns são mais pretos e alguns menos. Por isso que é importante a gente escolher bem o ingrediente que a gente usa e não ir só pelo preço. Porque o impacto que essa cor bem preta aqui nos dá é diferente dessa aqui. Mas o acabamento desse tá bem diferente. Não tem nenhum risquinho, né? Pra fazer uma diferença ali. Eu vou dizer pra você... se o seu bombom de morango não tá aqui, é porque teu marketing não tá legal. Ah, olha só. Porque eu não lembrei de você. Não lembrou, exatamente. Então é porque eu não te vi. O que faz Você com não que os foi clientes lembrado. lembrem de você quando se fala no produto X, quando se pensa no produto que você vende? Por que não estão lembrando de você? O que está acontecendo? O que você está deixando de fazer para ser essa pessoa? Aonde que eu fui buscar os bombons? Aonde eu sei que vende, aonde as pessoas falam que vende. Pode ser que um desses bombons aqui tenha sido comprado num lugar aonde tenha muito fluxo de pessoas, mas o seu pode ser melhor que o deles. Mas exatamente. eu não tenho como saber. Exatamente. Porque o marketing vai influenciar muito nisso. Eu não vejo você. Quem não é visto não é lembrado. E eu não estou dizendo só pelo nosso episódio. Ainda que se aqui, não for o carro-chefe, né? Ok. Mas se o teu produto hoje, o carro-chefe é o bombom, você tinha que ter sido lembrado. Com certeza. E eu não tô dando esse exemplo falando do podcast, falando, eu não lembrei de você. Não é isso. Eu quero que você entenda isso como cliente. Quando que o cliente lembra de você? Se quando você fala, você tem vontade de comer um bombom, você tem vontade de comer um doce, você tem vontade de comer alguma coisa, eu já lembro o nome de quem eu vou comprar. Isso é importante. Então, os lugares que eu comprei, né, esses bombons aqui, foram os lugares onde as pessoas falam, lá é bom. Onde as pessoas falam, lá eu compro. Lugares recomendados. Né? Então, a gente tem 3 diferentes produtos. E agora a gente vai comer, né? Agora a parte boa. Agora a parte boa. Só que eu esqueci de trazer o guardanapo. Eu vou cortar aqui e a gente vai começar experimentando. Ó, vou cortar em 3. Tá. Lu, você tá nos bastidores, daqui a pouco a mãe te dá, tá? Coitada da criança olhando o bombom Ela morango. Ela comeu um pudim bem agora. Então tá, eu tenho meio cortado em 3 pedaços. A gente vai experimentar cada um. Tá. Começando por esse aqui, que você falou que não tem a aparência muito boa. E pode ser o melhor, como eu disse. Pode ser. Né? E aí a gente vai conversar outro assunto. Boca cheia, assim mesmo. Aqui é assim. O que você achou? Pode falar. Bom. A pessoa te vendeu como chocolate meio amargo. Não vendeu como nada. O atendente nem sabe explicar. Eu só olhando eu já sei. Apesar dele, pela cor, ser o chocolate meio amargo, eu não senti esse gosto forte de chocolate meio amargo. É porque geralmente nesses bombons a gente usa cobertura, não usa chocolate nobre. Tá. Então você vai sentir Eu achei ele leve. Não vai sentir tão doce. Eu não achei essa parte do creme, como que a gente chama isso? Aqui é um brigadeiro. É um brigadeiro branco, né? Não achei forte, achei leve. Não é um chocolate intenso, assim, que eu esperava mais intenso por conta de ser meio amargo e tal. Não, achei ele leve, mas ele é bom, né? A princípio, eu tenho que comparar, mas... É doce, né? O que eu achei desse brigadeiro aqui? A consistência dele passou um pouquinho do ponto na hora de fazer. Primeiro mais que durinho. tá açucarado, você põe na boca. Por que açucara? Porque às vezes você faz para usar durante a semana e tem uma técnica correta para fazer. Você usa glucose, né? Tem que congelar, não pode deixar em balde. Então, pode ver que a hora que você comeu tem sensação tipo de uma areinha, assim. Mais granulado, mais granulado, né? A gente pensa que é granulado, mas é uma sensação de areinha, porque ele açucarou. E aí ele é um pouquinho mais firme. Tá vendo a diferença de cor aqui? Pra cá? Pode ser... Então, ele é mais branco, mais esbranquiçado, né?
Esse aqui é a qualidade do leite condensado. A marca do leite condensado pode trazer isso aqui também. Agora vamos para o outro. Eu vou pegar um pouco desse brigadeiro aqui pra gente comparar. Mas olha pra você ver como a textura desse aqui. Diferente, ele é mais feinho. cremosa. Ele é mais feinho, Mais né? feinho, mas O morango tá menor, mas olha o brigadeiro de dentro dele, é a consistência diferente. Sim. Tá, deixa eu pegar esse aqui então. Só limpar meu dedo. Você sentiu a diferença do brigadeiro? Uhum. Muita, né? Muita diferença. O outro fica uma massa firme e esse Talvez aqui fica seja macio. isso. E o Ele outro quebrou. não tem tanto gosto no brigadeiro, que eu falei. Não é tão intenso. Você não sentiu o gosto. Não. E esse você sentiu o gosto. Uhum. Eu achei esse brigadeiro bem gostoso. E agora O vamos... chocolate desse, eu gostei mais desse do que aquele também. Esse chocolate melhor. Uhum. Você viu que é a qualidade do ingrediente que faz a diferença aqui. E aí a gente tem um bombonzão grande, né? Uma sensação de que esse aqui é melhor, mas aí quando você vai comer um do lado do outro, você vê que o menorzinho... A sensação, a aparência pagando- parecia melhor. Você tá pagando praticamente o mesmo valor, mas em sabor, Esse você aqui tem ganhou. esse aqui. Uhum. E agora vamos pro terceiro, que é o maiorzão. Que tem 2 morangos. Fora que ele tem um acabamentinho lindo, né? Riscadinho. Os outros não tem. Achou a diferença? Achei. No que você achou a diferença? Ele tá mais intenso que os outros dois Achei a diferença no chocolate, no né? chocolate. E o chocolate, eu acho que essa mescla do chocolate escuro, preto, com o branco, eu senti... Sabe aquela Ai. barra de chocolate que é meio branco, meio preto? Assim, eu senti essa sensação da A união. diferença no chocolate aqui é gritante para os outros. Gritante. Você sente a maciez do chocolate na boca, não Total. sentiu? Você sente eles dissolver. Dissolver, Isso. é essa sensação. Gente, para fazer comparação de produto, controle de qualidade na sua empresa dos seus produtos, é assim que você faz. Você compra outros produtos, coloca do lado do seu e experimenta. Porque às vezes você olha e fala assim, o meu é muito melhor que o do outro, mas coloca um do lado do outro e põe na boca. Porque existe uma diferença discrepante aqui em produtos iguais. Tanto em apresentação quanto em sabor. A gente tem um chocolate aqui que é bom, que o preço tá acessível, mas eu ainda acho que o preço é alto pelo tamanho dele, pelo tamanho do E aí tem a morango. questão do valor da entrega, exato. Veio numa embalagem que quebrou ele. O outro veio num saquinho, custa o mesmo valor praticamente, a impressão é boa, mas quando você abre o brigadeiro é duro e tal, e você come por doce e vai embora. Mas aí a gente tem um outro que tem 2 morangos, que tem um acabamento, que vem na embalagem bonitinha, com Exatamente. papelzinho. Ele traz mais nobreza, como se fosse um chocolate mais premium. E quando você bota na boca, o chocolate tem muita diferença dos Exatamente. Ele entrega o valor que a própria apresentação traz. Porque também tem isso, às vezes a apresentação é linda e o sabor outros. não. E o sabor não. Então é um conjunto. Então, se você vai fazer uma entrega, por exemplo, eu Exato. comprei, vou ter que falar com a boca cheia. Eu comprei, não foi feito delivery, né? De 2 deles, um foi. Mas se eu for fazer, o delivery pode ser quebrado. Igual esse que eu levei pra casa. Exatamente. Pode ser que a hora que chegue o chocolate, ele já não esteja com a apresentação que deveria. E aí a gente tem que pensar na experiência do cliente, conta muito. Eu falo muito isso. A experiência do cliente não é só quando ele vai na loja, é quando você também faz as entregas do teu produto. Porque quando ele olhou lá pra comprar, ele imaginou, ai, que vontade de comer esse bombom de morango. Pensa só, eu com esse saquinho, com esses bombons aqui, a Luísa sentadinha ali querendo comer bombom, e você com a expectativa chega lá, o bombom tá assim, ó, desmontado, derretido, quebrado. Ah, mas o cliente botou no carro, ficou no sol, é outra coisa, Isso. né? Mas se você faz um delivery, Você faz ele delivery, tem que a chegar... ideia é que você entregue do jeito que ele chegue, do jeito que você oferece. Uma do jeito vez eu que ele fiz vê um lá. festival de churros, a gente vendeu muitos churros, foram mais de 300 churros. Eu não tinha mais embalagem. Aí nós recebemos um pedido pelo WhatsApp para ir para um escritório onde cada pessoa pediu um sabor de churros.
Na época que a gente tinha o mercado ainda. E eu já não tinha mais onde colocar. Eu coloquei numa embalagem que era maior que o tamanho do churros. E era um churros gourmet onde a gente decorava em cima. Então, ele não era aquele churros que era dentro. Então, ele era decorado em cima e ele ia colocadinho. Eu não tinha mais a embalagem pequena. Para não perder venda, pegamos uma caixa grande, coloquei todos, encostei um no outro. Gente, não deu 10 minutos depois que o churro chegou lá. Me ligaram assim, ó. Me xingando de todos os nomes. Que chegou tudo melado, tombou todos, um grudou no outro. Nossa. Foi o ó. Aprendizado de quem já errou. Então, por isso que eu falo, quem faz errado, depois aprende. E aí eu errar passei... não é um problema. Agora, repetir no erro, errar duas vezes na mesma coisa. Eu passei a avaliar muito isso. E a qualidade do ingrediente faz muita, mas muita diferença. Então, assim, avalia bem de quem vocês estão comprando, né? Os produtos de vocês, como vocês estão fazendo os produtos de vocês, porque aqui a gente conseguiu observar a grande diferença entre os produtos. Completamente. E agora, se você quer saber aí quem ganhou, você vai ter que assistir mais um pouquinho. Porque a gente vai retocar o batom agora. A gente vai retocar o batom. Aí depois a gente vai contar quem ganhou. Você vai passar o seu batom Eu não vou contar pra você de quem eu comprei esses aqui, tá? Só vou contar quem ganhou. Ah, eu não vou saber também não. Não vai saber. Não vou te contar. Mas eu sabendo qual eu gostei, eu vou lá e compro amanhã. Ah, pode ser. Até porque amanhã, sábado, domingo é Dia das Mães, então você tem que comprar uma sobremesa num lugar que você já sabe que trabalha com bons ingredientes. Exatamente. Né? A gente precisa prestigiar o nosso comércio de Limanco Borba, né? Curitiba tem excelentes cafés, né? Ai, maravilhoso. Demais. Eu fui uma vez pra Curitiba com a Cláudia foi me ajudar a fazer conteúdo, e a gente foi pra comer, né? Vai em padarias, mas nós vamos fazer mais uma dessa, né, Cláudia? Mais uma em rodada. Outros lugares. É que tem muita pra fazer opção, conteúdo pra comer, né? Bastante. Não, eu adorei. Vou de novo com você. Com certeza. Pode contar comigo. E agora a gente vai retocar o batom. Só que a Cláudia vai explicar pra gente que batom é esse. Maravilhoso. Vamos lá. Vocês devem ter visto que esse batom tá aqui. Eu tinha um sonho desde 2020, quando veio essa ideia, no meio da pandemia, que a cabeça tava a mil, né? A cabeça sempre tá a mil, mas enfim. E ela aconteceu esse ano. Então, esse aqui é o batom Cláudia Ramos, é o batom da CR Beauty, que é a minha marca agora, tem uma marca própria de cosméticos. E a gente lançou primeiro o batom vermelho, que é o nosso carro-chefe, que é o batom que eu uso. Todo mundo pergunta, qual é o batom que você usa e tal. Primeiramente, porque o batom vermelho ele é um símbolo de empoderamento, ele é um símbolo de posicionamento. Pode ver que as pessoas às vezes falam pra você, se você aparecer de batom vermelho no lugar, a pessoa fala, nossa, por que você tá tão bem arrumada? Eu quero passar, porque que eu você não tem uso batom hoje, vermelho. Né? Então, o batom faz você chegar primeiro, ele não é um batom, ele é uma presença que marca. A gente pensou num batom líquido, com uma textura fina, ele tem já para começar um LED para ajudar você a aplicar. Né? Um LED? Uma luz de LED, ó. Nossa, que aí você, se estiver meio escuro no lugar onde você for passar, ele ajuda, ele consegue, ó. Tá vendo? Sim. E a gente pensou numa textura leve e fina, porque também, assim, eu sou uma usuária de batom há muitos anos. Assim como vocês, né, têm os aprendizados. E além de ter trabalhado com isso. Então, o que a gente quer? A gente quer um batom que vai fixar, que vai ficar bastante tempo, só que eu preciso ter tempo para passar esse batom, porque senão eu passo e ele seca, eu quero arrumar e nunca mais. Quantas vezes eu, para gravar podcast, passava um batom que eu usava de uma marca que eu amava, inclusive, e se eu errasse na hora da pressa? Ferrou. Ficava com a boca torta ali, porque não tinha o que arrumar. Então, eu precisava de um batom que ele fosse fino, ao mesmo tempo que se eu conseguir borrar, eu tiro, ele não vai ficar manchado, eu arrumo. Só que a hora que ele seca, ó, ele não transfere mais nada, né? Entendeu? Então, ele é um batom mate, batom líquido mate. Na roupinha. Não, nunca mais, ó. Não passa. Até beijei. A boca rosa e a boca vermelha. Eu sou a boca vermelha. Então, é isso. E ele, daí, para finalizar, essa cor foi muito pensada também. Eu fiz várias pesquisas com o público, fiz testes quando a gente começou a elaborar. Ele tem um espelho que ajuda você a aplicar, que você vai usar aí agora. Então, por exemplo, eu vou lá, eu quero retocar. Aqui, ó. Ele tem uma LED e um luz de LED e um espelho para você passar. Chique. É para você usar em qualquer lugar, porque é para facilitar a vida da mulher. Não é para ficar procurando um espelho para passar. Então, tá. Gente, tem LED. E no final, ele tem um negócio meio nostálgico, que é uma coisa que eu queria ter, assim. Eu visitei muitos anos indústria de cosméticos e uma coisa que me chamava muita atenção era o cheiro que os produtos tinham, né? Eu sou bastante olfativa, então toda mulher que tem nossa faixa etária também vai lembrar que nós tínhamos um batonzinho que era igual que era no formato de um moranguinho. E uma coisa que marcou a nossa geração foi o cheirinho daquele batom de morango. Então ele é todo um batom poderoso, mas o cheirinho dele é daquele batonzinho de morango. Tá brincando. Tô falando sério. Eu preciso sentir o cheiro. Experimenta para você ver.
Gente, eu não acredito, Cláudia. Sim, ele tem o cheirinho do moranguinho pra Meu gente Deus, ter essa vai ter que fazer nostalgia. uma corzinha pras menininhas. Ó Vai. a carinha da Lu. Quero passar esse batom. Olha, vem novidade por aí, eu só digo uma coisa, vem novidade conta por aí. um spoiler aí. E qual que será o próximo? Vou contar um spoiler. O primeiro spoiler, a gente vai fazer um lançamento de novas cores aí, no dia Mundial do Batom, que é no dia 29 de julho, ó. Super Super spoiler. A gente vai lançar outras cores, né? E a gente vai ter lançamento também no início da primavera para o público infantil. É muito assim, estilo tal mãe, tal filha. Então, vocês aguardem. Ai, a Lu vai amar, Vai né, amar. Lu? A mãe vai ter o batom vermelho e a Lu vai ter o gloss dela. O rosinha, ela ama. Com brilhinho. Será, amiga, que eu uso batom vermelho? Usa. É porque assim, ó, é intencional também. Isso é uma coisa que eu queria falar pra vocês. Intencional, né? É intencional. Esse é a cor que tá na tua boca? É a cor que tá na minha boca. Nossa, é mesmo. É a cor que tá na minha boca. Nossa, é um vermelhão. E que eu uso há muitos anos. É um vermelho fechado, né? Ele é um vermelho mais fechado. Quando a gente começou a elaborar, o cheiro, né? O cheiro é marcante. Se vocês verem os depoimentos das mulheres que recebem, é marcante demais. Ele era um tom Você mais... trouxe mais? Você Trouxe, trouxe porque mais? eu tenho clientes que compraram, né? A gente já tá com e-commerce funcionando, aí saíram vendas de Telêmaco. Aí eu pedi pra minha equipe entrar em contato e falar, viu, a gente vai fazer, a Cláudia tá indo pra aí, a gente vai fazer a entrega, surgiu o pedido, né? Na lista de espera. E a gente fez a entrega sem frete, porque aí não teria o frete da distância, né? Então eu trouxe, que hoje sim, você tem tá lá em algumas Curitiba, unidades. né? Daqui Exato. vai estar lá. E o frete... independente, né? Às vezes ele não é mais caro porque está aqui há 3 horas. Às vezes é o mesmo valor, que depende do centro de distribuição que vai entregar, do correio, por aí vai. Entendi. Às vezes alguém está pedindo lá de São Paulo, está pagando o mesmo frete que alguém que está pedindo aqui do Paraná, mas é que depende do centro de distribuição. Então, ele tem sido um sucesso. Ele se chama o batom vermelho Donas, porque ele é a cor, né, do movimento que eu chamo de Donas, das mulheres protagonistas, das mulheres na liderança. Então, ele é, assim, maravilhoso. Eu tinha que trazer ele aqui para vocês conhecerem. O cheiro é diferente, tudo de bom. Então, tem tudo isso. Então, assim, gente, a Cláudia tem esse batom maravilhoso, mulherada. Vocês que são donas das suas empresas, né? Não é porque a gente está lá na cozinha que a gente precisa ficar o tempo todo assim, né? Então, eu termino a produção... Amanhã, domingo, na hora do almoço, minha irmã já vai fazer as minhas patinhas, eu falo, né? As minhas unhas, para eu poder, semana que vem, vou para São Paulo, visitar novos clientes, ou em Porque, acima de feiras, tudo, você é uma gestora, e é uma empresária. eu preciso me recompor. Então, não é todo o tempo que a gente fica lá na cozinha com o cabelinho, ó, enroladinho. De vez em quando a gente solta, chega à noite, e até para o próprio trabalho, para atendimento para o cliente, né? A gente precisa estar bonita. Logicamente que esse batom vermelho para as nossas atendentes não dá, mas as atendentes também podem usar as outras cores, né? Que saíram. Podem usar as outras cores. E eu tenho uma consideração na área da gastronomia para falar sobre isso. E eu morava aqui em Telêmaco ainda. Tinha um lugar aqui em Telêmaco, uma panificadora, que eu comecei a observar que as mulheres trabalhavam maquiadas, que não era de costume. Você não está acostumada a ver uma pessoa na área da gastronomia, ou que está ali lidando, né, com comida, trabalhar maquiada. E aquilo me chamou atenção. Elas sempre muito bonitas, muito maquiadas, e o batom vermelho na boca. Só que tem um detalhe. O batom vermelho, ele exige que você esteja retocando ou atenta se você estiver falando muito, se você estiver comendo, enfim. Apesar de, como eu disse, o meu ele tem textura leve justamente para não ficar craquelando, porque ele não faz isso, e fazendo aquela crosta, que é muito feio. Hoje mesmo eu tava com um batom igual esse. Que fica assim. O que Com aconteceu é que quando veio a moda do batom mate, porque a qualidade, tá? Era ruim, ele saía uma crosta assim aqui, ó. Todo mundo lembra disso, seca. Então, aí, o que acontece? Essas mulheres atendiam na panificadora aqui. E eu ia comprar o pão, e aí tal, e aí eu olhava, o aspecto do batom na boca dela dava um nojinho, entendeu? Porque tava aquele negócio, parecia uma baba, parecia uma crosta. Então, assim, ela não tem tempo, ela tá na correria, ela não tem tempo de ir lá no banheiro retocar, ver como tá. Não dá pra deixar isso aqui ali no meio da alimentação, porque você bota a mão sem luva e tudo mais. Então, de fato, não é aconselhado. Mas uma outra cor... Nude, e assim, essas cores mais claras, não né? quer dizer que você não tem que trabalhar bonita e bem arrumada. E outra coisa, essencial por isso que esse batom não craquela. Então, se você usar esse batom, vai vir outras cores aí,
não vai acontecer isso com você. E se você precisar retocar, ele não vai estar aquela crosta, ele só vai estar saindo um pouquinho. E se a cor não for tão escura, tão diferente, ele não vai aparecer tanto caso você demore um pouquinho para retocar, exatamente. Maravilhoso. Gente, então tá aí o lançamento da Cláudia, ela contou pra gente que saíram outras cores, né? Maravilhoso. Cláudia, vamos contar quem que é Vamos lá. O bombom mais delicioso. Então, nós degustamos aqui 3 bombons, fizemos consideração, né, de 3 lugares diferentes, tá? Lugares aonde a maioria de vocês frequenta, lugares, né, bem conhecidos. Mostramos aqui o aspecto de cada um, tá? Um bombom que estava mais desconstruído, né? Depois que a gente chegou aqui. Bombons que estavam com embalagem, né, perfeitas, que chegaram aqui em perfeitas condições, e o sabor de cada um deles. No próximo episódio, nós estaremos lá na minha cozinha, tá? Esse episódio exclusivamente foi aqui, porque teve a inauguração, né, do Versão 90, o pessoal aqui tá com o estúdio novo, então a gente fez esse episódio aqui. Mas no próximo nós estaremos na minha cozinha, tá? Então a gente vai estar mostrando mais de perto aí pra vocês. Mas o melhor bombom, que eu quero agradecer, porque eu tenho 2 dele, depois eu vou poder comer mais um. Tem que comprar 2, na minha casa é sempre 2, né? Esse bombom, o melhor bombom foi da Thaísa. Da Thaísa Rosseto. Então, parabéns, Thaísa, Raíssa, parabéns. O seu bombom é o mais delicioso. O chocolate de qualidade. O recheio está macio. Está uma consistência deliciosa na boca, tá leve. Tá dissolvendo, tá gostoso o chocolate. Não tá muito doce e tem 2 morangos. Então, você aí que tá procurando o melhor bombom da cidade, olha a propaganda, pode ir lá pra Thaísa, que o bombom dela foi o que ganhou. Os outros 2 vão ficar para vocês ficarem pensando aí quem serão. Fica chutando aí onde você vai sempre, onde você vai. E se você é o produtor do bombom, olha algumas sugestões, umas dicas para você melhorar. Exatamente. Né? Se você faz bombom, e saiba que eu trabalhei durante muitos anos com padaria na cidade e era um dos nossos produtos carro-chefe, porque vendia muito, tanto bolo de morango quanto bombom de morango, tá? Nós aqui no Sul gostamos muito. E deem graças, tá? Porque eu atendo clientes do Maranhão, da Bahia, de muitos lugares que não tem essa possibilidade que nós temos, sabia? Não. O morango chega lá, mas já chega derretendo. Então, a qualidade do morango é muito ruim. Por quê? Porque o trajeto é muito longo, eles estão muito distantes lá para cima. E nós, aqui no Sul, temos uma possibilidade de degustar morango todo dia, se quiser. Lógico que tem hora com o preço mais alto, mais baixo. Mas a gente tem à disposição aí morango. Então, aproveita, Thaísa. Parabéns, o seu bombom está maravilhoso. A textura dele, muito boa. A qualidade dos produtos também. Então, Cláudia, quero agradecer você aqui, minha colega, minha amiga pessoal, parabenizar você por tudo que você tem feito, pelo que você fez agora esses dias, aquele evento maravilhoso que a gente compartilhou e eu tive, né, mais próxima de você, vendo aí o quanto você trabalhou para aquele evento, meu Deus do céu. Sim. E deu tudo certo. Então, parabenizar você, dar um feliz Dia das Mães, né, para vocês que estão nos assistindo. Já passou o Dia das Mães, mas feliz Dia das Mães. Mãe é todo dia, então feliz dia hoje também. E obrigada por ter aceitado o meu convite, né? Quando você falou que estaria aqui na cidade, eu falei, é a melhor oportunidade de trazer a Cláudia falar um pouquinho para as mulheres líderes aí do ramo da gastronomia. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, poder contribuir com o meu conhecimento, participar desse quadro legal. Eu admiro, como disse, o teu trabalho, já sabia que você estava iniciando esse projeto e que bom que deu certo de eu fazer parte dele de alguma forma. Também aprendo muito com você e admiro a tua competência técnica, acima de tudo que você faz. Então, assim, também preciso dizer, né, que o profissional que contrata, né, a tua consultoria, os teus serviços, é uma pessoa que leva realmente muito valor. Então, obrigada mais uma vez. Feliz Dia das Mães, mês das mães, vai estar dentro do mês das mães, mês né? das mães. Para todos. E sucesso. E é isso. E você que está aí me assistindo essa semana, eu estarei em São Paulo, na APAS, que é a maior feira de supermercadistas do sul do Brasil. Não, é maior do Brasil, é maior da América Latina, lembrei. É o maior do Brasil, lá em São Paulo, grandes empresas todas lá, então, @JessicaLopesCastro,
tá? Você pode me acompanhar lá, vai ter muita coisa legal, muito equipamento, que eu vou mostrar tudo que é tendência, vitrines, então tudo que você tem lá, e se você tiver alguma dúvida, se quiser que eu pesquise alguma coisa lá pra você, fala, Jéssica, manda pra mim o que tem de novidade aí, de equipamentos, tô isso é montando, né, legal. uma hamburgueria, tô montando um restaurante, tô montando uma padaria, uma confeitaria, o que você indica, eu já vou mostrar pra vocês lá o que tem de legal, porque nas feiras de supermercado, gente, tem tudo, tem fornecedor, tem tudo que vocês imaginam, e é a maior do Brasil e da América Latina. Aproveitar essa oportunidade, né? Sim. Eu esqueci de falar minhas redes, posso falar? Com certeza. Então, para vocês que querem acompanhar o meu trabalho, @ClaudiaRamosOF. Para quem quer saber mais do batom, @claudiaramos.beauty. E aí tem tudo lá. Ou @Jornada Múltipla, que é a minha empresa, que em todas as redes, Cláudia Ramos OF ou @Jornada Múltipla, você vai encontrar a gente lá. Então curte, dá um joinha aqui pra gente, por favor, envia para as pessoas de Telêmaco Borba, porque você tem que aprender a compartilhar as coisas. Transbordar, exato. Se você não compartilha as coisas, as pessoas também não compartilharão o seu. Então comece por você a mudança. Envie para as pessoas, fala, olha aqui que legal, olha, vamos compartilhar, vamos ajudar o canal a crescer, que vai ser muito legal e tudo isso volta pra gente. Volta, com certo? certeza. Então, obrigada, amiga. Deus abençoe vocês, multiplique bênção sobre as vidas de vocês e até o próximo.